Olá a todos, amados irmãos e irmãs, paz e bem. Desde já Deus abençoe a vida de todos vocês aí. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Esse livro, Suma Daimoníaca, é um livro muito bom, traz conhecimentos necessários para o nosso dia a dia. É um livro que tem o tratado da daimonologia e manual de exorcistas. São coisas fundamentais que é falado na igreja, já falei disso algumas vezes aqui no canal. Então hoje nós vamos iniciar o nosso primeiro capítulo. Ontem foi o primeiro dia, já o pontapé inicial. Começamos com a introdução, contamos um pouco da história de José Antônio Fortea, o motivo que inspirou a escrever esse livro. E agora já o primeiro capítulo, a natureza demoníaca. Questão 1. O que é um demônio? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir que São Miguel Arcanjo, com seu exército celeste, nos guarde, nos defenda de qualquer tropeço, qualquer armadilha do inimigo. Tá bom? São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene de Deus instantemente pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Já iniciamos então o primeiro capítulo, não vamos perder tempo. É um livro gostoso, é um livro que te segura ali, você quer saber mais, você se interessa, você quer ter mais conhecimento, não é um livro cansativo. Primeiro capítulo, a natureza demoníaca. Questão 1, o que é um demônio? Um demônio é um ser espiritual de natureza angélica, condenado eternamente. Não tem corpo, não há em seu ser nenhum tipo de matéria sutil, nem nada semelhante à matéria, pois se trata de uma existência de caráter inteiramente espiritual. Spiritus, em latim, significa sopro, significa hálito. Uma vez que não tem corpo, os demônios não sentem a menor inclinação para nenhum pecado que se cometa com o corpo. Portanto, a gula ou a luxúria são impraticáveis para eles. Podem tentar os homens a pecar nesses campos, porém, só compreende esses pecados de modo meramente intelectual. Uma vez que não possuem sentidos corporais, os pecados dos demônios, portanto, são exclusivamente espirituais. Eles não nasceram maus, porém, depois de criados, foram submetidos a uma prova antes que lhes fosse oferecida a visão da existência da divindade. Incline os seus ouvidos. Abra sua mente e o seu coração para entender o que estamos falando. Olha só, foram submetidos a uma prova antes que lhe fosse oferecida a visão da essência da divindade. Pois viam a Deus, mas não viam a sua essência. Neste caso, o verbo ver é figurativo, já que a visão dos anjos é intelectual. Como para muitos será difícil compreender o fato de que puderam ver, conhecer a Deus, porém não ver, conhecer a sua essência, poderíamos exemplificar que eles viam a Deus como uma luz, que ouviam com uma voz majestosa e santa, mas seu rosto permanecia sem se revelar. De todo modo, mesmo que não penetrassem na sua essência, sabiam que era seu Criador
e que era santo, o santo entre os santos. Antes que penetrassem na visão beatífica dessa essência divina, Deus os pôs à prova. Nessa prova, uns obedeceram, outros não. Os que desobedeceram de forma definitiva tornaram-se os demônios. Eles por si só se transformaram no que são. Ninguém os fez assim. Eles se transformaram no que são. É como nós. Nós fomos feitos bons. Nós se transformamos no que somos. Nós não nascemos maus. Toda a criação de Deus é boa. A psicologia dos anjos atravessou uma série de fases antes que eles se transformassem em demônios. Essas fases não aconteceram no tempo material, mas sim na eternidade, o Evo. Para os humanos, pode-se dar na eternidade, o Evo. Estas fases pareciam instantâneas. Porém, o que para nós parece breve, para eles foi muito demorado. Às vezes, a transformação... As fases de transformação de anjos em demônio foram as seguintes. Olha só, as fases de anjos em demônios foram as seguintes. No início ficaram em dúvida se a desobediência à lei divina talvez fosse o melhor. Nesse momento em que voluntariamente aceitaram ser uma opção a considerar a possibilidade de desobediência a Deus, já cometeram um pecado. A partir daí, a aceitação da dúvida se constituiu um pecado venial, que pouco a pouco foi evoluindo para um pecado mais grave. Porém, nenhum deles nessa primeira fase estava disposto a se afastar definitivamente, nem mesmo o diabo. Já mais tarde, assentou-se neles o que suas vontades haviam escolhido. Apesar dos conselhos da inteligência, a qual lhes recordava que a desobediência era contra a razão, suas vontades foram se afastando de Deus e, consequentemente, suas inteligências foram aceitando como verdadeiro o mal que haviam escolhido. Consolidando-se no erro, a vontade de desobedecer foi se afirmando, fazendo-se cada vez mais profunda. Assim, suas inteligências passaram a buscar cada vez mais razões para que tudo se tornasse cada vez mais justificável. Finalmente, este processo os levou ao pecado mortal, que se deu em um momento concreto, por meio de um ato de vontade. Cada anjo, em determinado momento, não quis só desobedecer, mas inclusive optou por ter uma existência à margem da lei divina. Não era um esfriamento com relação ao amor de Deus, uma simples desobediência a algo que lhes fosse difícil de aceitar. Mas na vontade de muitos deles encontrava-se a ideia de um destino separado da Santíssima Trindade, um destino autônomo. Os que perseveraram neste pensamento e nessa decisão começaram um processo de justificação dessa escolha. Passaram a se autoconvencer de que Deus não era Deus. Ele era apenas mais um espírito. Até poderia ser seu criador, porém nele havia erros e falhas. Começaram a acalentar a ideia que haviam surgido em seus pensamentos, a de uma existência separada de Deus e de suas normas. A existência separada de Deus parecia como uma existência mais livre. As normas de Deus, a obediência a Ele e a sua vontade apareciam progressivamente como uma opressão
Deus passava a ser visto como um tirano, do qual deveriam se libertar. Nessa nova fase de distanciamento, já não buscavam simplesmente um destino fora de Deus, uma vez que Deus mesmo lhes parecia um obstáculo para alcançar a liberdade. Pensavam que a beleza e a felicidade do mundo angélico seriam muito melhores sem um opressor, porque havia um espírito que se elevava sobre os demais espíritos, porque sua vontade devia se impor sobre a dos outros espíritos. Porque uma vontade deve se impor sobre as outras vontades? Deve ter pensado assim. Não somos crianças, não somos escravos. Deus já não era um elemento que tinham deixado para trás, mas que começava a se converter para eles em um mal. E assim começaram a odiá-lo. O chamado de Deus para que esses anjos voltassem era visto como uma intromissão inaceitável. O ódio cresceu mais em alguns espíritos e menos em outros. Pode surpreender que o anjo chegue a odiar Deus, porém deve-se compreender que Deus já não era visto por eles como um bem, mas como um obstáculo, uma opressão. Ele representava as cadeias dos mandamentos, a falta da liberdade. Já não era visto como pai, mas como fonte de ordens e mandamentos. O ódio nasceu com a energia de suas vontades, resistindo continuamente aos chamados de Deus que, como um pai, os buscava. O ódio nasceu como reação lógica de uma vontade de quem tem de afirmar-se na decisão de abandonar a casa paterna. Para dizer em termos que sejam inteligíveis para nós, é como alguém que deseja sair de casa. No início quer apenas partir. Mas se o pai chama mais de uma vez, o filho acaba dizendo que o deixe em paz. Deus o chamava, pois sabia que quanto mais tempo suas vontades ficassem afastadas dele, mais se afirmariam neste afastamento. Amados irmãos e irmãs, o nosso primeiro capítulo para por aqui, mas continua amanhã. Primeiro capítulo, parte 2. Tá muito bom, tem muito mais coisa para a gente aprender aí. Paz e bem, Deus abençoe a todos vocês.